O governo Lula meteu um golaço. Meteu um golaço na política dos impostos agora com a guerra do Irã. O governo Lula, ele simplesmente, enquanto que o aumento da gasolina nos Estados Unidos chegou a batendo na casa dos 50%, aqui a gente chega a 7,5% no máximo, tendo em vista que a política de isenção fiscal que o Lula colocou e a política da Petrobras, que ainda tem controle estatal, e na bomba de gasolina, a Petrobras, ela diminuiu de 2019 para cá, na bomba de gasolina, saindo da Petrobras, o preço da gasolina diminuiu 27%. Apesar disso, a gente teve um aumento de 7,5%, tendo em vista que a privatização da BR Distribuidora feita pelo governo Bolsonaro, que é a cópia idêntica, nesse ponto eu diverjo rapidinho de você, Rafa, porque, na minha opinião, o MBL é idêntico ao bolsonarismo com uma diferença. Como eles são mais ambiciosos, eles viram que na aba do bolsonarismo eles não iam chegar ao poder, eles precisam fingir que são diferentes, são limpinhos, são pseudos moralistas, mas na verdade, como eles querem chegar no poder, eles precisam tentar se diferenciar disso. Só que não se demonstra na prática, tendo em vista que estão no governo Ricardo Nunes, tendo em vista que estiveram no governo Tarcísio, que só querem chegar lá para cometer as mesmas práticas liberais do que o Bolsonaro faz, ou seja, se vocês tentam se diferenciar do bolsonarismo, comigo não cola. Então, voltando aqui, o governo Bolsonaro, por conta da privatização da BR Distribuidora, a gente ainda teve, a gente teve aumento de 7,5% na bomba, que ainda assim é bem menor do que o resto do planeta. Ou seja, como é que vocês podem, essa é a pergunta, como é que vocês podem ter a pachorra de defender as privatizações, inclusive da Petrobras, inclusive da BR, se hoje a gente está com a inflação controlada graças à política econômica da isenção de impostos, inclusive, e da Petrobras do governo Lula? Quer começar? Só rapidinho aqui. Alguém aqui disse sobre a privatização da Petrobras? Coisa, nosso tempo agora, né? Nosso tempo aqui? É isso aí. 5. Não é uma pergunta sobre economia? Não, você perguntou como se a Foi gente no estivesse final, aqui né? A gente defendendo tinha uma a privatização da Petrobras. Vocês já defenderam isso amplamente. Mudaram de opinião, é isso? Se você tivesse se preparado pro debate... Não, você ia ver não é que me a gente nem preparar. Eu já falou vi sobre várias isso. declarações do A gente Mamãe nem falou Falei sobre o tempo todo que tinha que privatizar a Petrobras toda. Vídeo de 2016, 17? Nem falou sobre isso. É isso? Que é o Você que mudou. Você tá me Aí você não copiando, defende então. mais a privatização Não, da isso faz Petrobras, é 10 isso? anos. Então, beleza. Tem um livro de propostas nossas. Mas que eu a vou gente refutar o que trata você falou, mesmo assim. Sobre isso. Eu também queria entender quais são as propostas liberais que o Bolsonaro fez. Assim, mas enfim, vamos lá. Deixa eu explicar pra você como é que funciona política de preço no Brasil, tá? Vereador, vamos lá. Funciona assim, ó. O Brasil, ele explora Põe o umas petróleo, figuras que aí é pra- basicamente você ficar mais tirar fácil. o petróleo do chão, né? Isso tem um custo, né? Aqui no Brasil, pouco do petróleo é explorado por outras empresas que não a Petrobras. Se não me engano, acho que 92% de todo o petróleo explorado no Brasil é pela Petrobras, e quem explora de fora, por exemplo, a Statoil, lá na região nordeste do Brasil, paga royalty, né? Inclusive tem briga de royalty, que é aquele negócio da Carmen Lúcia, que ela travou por 13 anos esse processo. Enfim, vou falar mais devagar. Você explora o petróleo, esse petróleo tem um custo. Essa exploração de petróleo, ela precisa, até o terceiro nível de serviço, ser por empresas brasileiras. Isso se chama conteúdo nacional. Você não pode, por exemplo, comprar borracha que vai fazer a mangueira, que vai fazer a plataforma de petróleo de outro lugar. Você tem sempre que estar preso a uma empresa brasileira, o que por si só já nos deixa menos competitivos na exploração de petróleo. Só que o nosso petróleo, ele é muito bom. Nós temos petróleo, por exemplo, do pré-sal, que é muito bom. Esse é o primeiro gargalo na exploração. Segundo gargalo que nós temos é no refino. O maior gargalo do Brasil em termos de combustíveis é refino. A gente teve um modelo de uma refinaria por estado lá atrás. A tecnologia das refinarias não acompanhou a tecnologia da exploração, e petróleo não é tudo igual, tá? O Sérgio já esteve aqui várias vezes, já explicou. Dependendo do petróleo, você precisa de uma refinaria específica para aquele petróleo. Por isso, inclusive, a gente precisa trocar petróleo com o resto do mundo. Aqui é aquela briga que a gente pode concordar ou discordar da paridade internacional de preços, porque você precisa trocar petróleo brasileiro com petróleo de outros lugares do mundo, tá? Porque a gente precisa refinar petróleos específicos que a gente não consegue. Beleza, esse é o segundo gargalo. Nós temos um terceiro gigantesco gargalo de preço na bomba, que é o sindicato dos
patrões, donos de postos de gasolina, não é sindicato de frentista, sindicato de patrão, que não deixa você ter, por exemplo, bomba de autoatendimento. Então, com estes gargalos, nós temos um problema na metade do preço do combustível. Porque isso tudo se diz da exploração do petróleo, do refino, da distribuição e do serviço até ele chegar no tanque do seu combustível. A outra metade do preço do petróleo, da gasolina, do diesel que você vai comprar no posto de gasolina é imposto. E aí eu posso jogar o que eu quiser nesse balde. Eu posso falar o alto custo da justiça, a corrupção, a ineficiência, as emendas, etc. Então, o custo do petróleo para ele sair do chão, ser distribuído e virar produto final no tanque do seu carro, ele sofre diversos gargalos operacionais e ele tem um peso gigantesco de 50% de impostos, que é, eu faço a conta sempre perguntar, é 100%, você paga R$1 de gasolina, mais R$1 de imposto. Dentre esses impostos, a maior parte deles é estadual, que é ICMS, e tem ali alguns impostos federais. Então, é uma injustiça tremenda. E é numericamente inviável você dizer que o preço da gasolina na bomba é caro demais por causa das distribuidoras. Não, não é. É um dos problemas. Nós não temos concorrência aqui. Nós temos pouquíssimas distribuidoras de petróleo. Agora, quem dera esse fosse o principal problema, tá? Eu não discordo de você que isso é um problema. Mas isso é o menor dos problemas. Beleza? Ainda sobrou 1 minuto. Vai lá. Eu posso falar? Então, vamos lá. Passa o tempo. Então, com a privatização que teve da BR Distribuidora, que virou a Vibra, né? Teve um aumento de 4 vezes no lucro da empresa, né? Na média, teve um aumento de 4 vezes. Então, isso também é um problema. Sim, hoje, a gasolina ela é vendida por conta... Eu não sei se vocês defendiam a PPI. Vocês defendiam a PPI dentro da Petrobras? Eu defendo. Defende ainda a PPI? Defendo. Então, porque a PPI, com a PPI, com o mesmo preço do petróleo Brent que é hoje, ele estava custando R$4,05 a gasolina. Você vai ter que tirar. Então, rapidinho. Estava custando R$4,05 com o preço da gasolina, com o preço do petróleo Brent, que é hoje. Hoje, com a saída da PPI, que foi retirada a paridade de preço de importação, a nossa gasolina hoje ela custa R$3,11 saindo da refinaria, tá? Saindo da refinaria, gente, não é na bomba não, tá? Tem um problema do ICMS, tudo que ele falou está totalmente correto. Só que a PPI, quem defende PPI, basicamente está ao lado dos acionistas minoritários, né? Porque hoje existe uma lei que o Brasil não pode vender mais do seu capital Petro 3, né? O Petro 3, deixar de ser majoritário, porque a Petrobras precisa sim estar na mão. Mais um é na mão do Isso, exatamente. E a reunião ali do comitê ali da política da Petrobras são 11, e sendo que 6 cadeiras que compõem justamente o governo federal. Então, quem defende a PPI, basicamente hoje, a sua gasolina que hoje está na média de R$6,39, R$6,50, ela estaria em torno de R$1, R$1,20 mais caro. Então, não é um caminho muito bom defender a PPI, tá? Porque a Petrobras ela é uma empresa autossuficiente. Desde 2000 para cá, ela sempre teve mais superávit do que déficit, nunca pegou dinheiro com o Estado para se financiar. Então, a Petrobras ela é uma empresa estratégica. E sobre a questão de não permitir, isso aí é questão de protecionismo. A Petrobras ela funciona dessa forma, justamente empregando 1 milhão de empregos diretos e indiretos, por conta desse protecionismo. Se você quebra esse protecionismo, na verdade, nenhum país quer mais fazer esse tipo de investimento, né? Qual? Desculpa. Nenhum país quer mais fazer um tipo de investimento para botar para competir com a Petrobras aqui no Brasil. Sim. Nenhum país quer mais fazer isso. Primeiro ponto. Mesmo que a gente abra o mercado, não vai ter empresa entrando. Teria, mas eu não acho que isso seja bom. Não, é que eu tô concordando com ele. Então, não teria mercado mais para isso. Então, é mais fácil você comprar papéis, se tornar parte, né, do mercado que já existe e manter a Petrobras, né? Então vocês concordam isso comigo. Então eu não defendo a PPI, a política de preço que foi aplicada no Michel Temer na época que o dólar estava em torno de R$3. Ali naquele período eu até concordaria, por questões monetárias, por questão de dívidas que a Petrobras havia exercido ali em 2014 por conta da... Deixa eu só responder essa. Deixa eu terminar. Por conta da crise que teve mundial da questão do petróleo, que, né, cai de $110, cai para 35, foi mais ou menos isso ali em 2014. E por questões da corrupção que foi descoberta pela Polícia Federal, enfim, que tinha até diretores de carreira ali envolvidos em tudo que aconteceu, e vocês viram e assistiram isso de camarote. Assim, o Arthur tá me pedindo a bola aqui, que ele foi dono de posto de combustível. Ele não te dá mais autoridade pra falar disso, não. O lance não é da Faria Lima, não. O debate quem dera. O lance é o seguinte, cara, a PPI não é um debate simplório. Não é um debate simples. Eu respeito visões de pessoas que são contra o PPI e eu respeito visões de pessoas que são a favor do PPI. Eu tendo a ser mais a favor, mas acho que contra a PPI,
há bons argumentos. O que eu digo é o seguinte... Depende do cálculo, como que é feito. Exatamente. O cálculo depende sempre do seguinte. Tudo bem, cara, vamos fazer PPI? Tá, como é que tá o dólar? Pra você falar como é que tá o dólar, como é que tá o juro exatamente. Então é isso. Como é que tá o juro no teu país? Tá, como é que tá o juro no teu país? Como é que tá a inflação? Como é que tá o desemprego? Então é uma coisa complexa. Eu acho que esse debate, quando a galera vem muito apaixonado, eu sou PPI ou sou contra, você vai se apoiando. Em algum momento você vai meter a mão no dogma. Você vai ter que meter a mão no dogma. Então eu sou a favor de a gente fazer um debate sério sobre isso. Outra coisa que você falou foi de protecionismo. Vou te falar uma coisa, que pode haver, de fato, um engano entre o que o MBL era em 2016 e o que o MBL é hoje. Faz 10 anos, cara, a gente evoluiu e a gente aprendeu que em alguns setores você precisa sim de proteção. Sim. E eu acho que a gente vai até concordar nisso, cara. Porque eu acho que o protecionismo... Ia tomar uma surra minha se tu ficasse com esse papo de MBL de 2016. Isso aí já foi, cara. Mas existe uma coisa que é o seguinte, cara, que é talvez onde a gente vai discordar no caminho para o protecionismo ter efeito. Eu acho que hoje o protecionismo não faz efeito, não no caso da Petrobras, porque a Petrobras é um caso à parte, mas em todos os outros setores que a gente pode ter, porque a gente não tem uma indústria nacional. Então você está protegendo um espantalho. Muitas vezes você tá taxando, por exemplo, sei lá... É o caso até do que o PT fez lá, aumentando aqueles impostos de um monte de coisa que não tinha nada a ver, inclusive até eles voltaram atrás um tempo depois. Reator nuclear, navio de guerra. Reator nuclear, indústria de defesa, nós que o Estado é o único comprador. Nós não somos industrializados comparado com um país desenvolvido. Isso. Foi isso que ele falou. Uma generalização. Mas você falando assim, parece que a gente só vive de serviço, né? Mas é basicamente isso, Não, sim. Hoje eu vou te dizer que a gente não vive nem de serviço nem de indústria, a gente vive de agro. Isso. O que é horrível. Tá? Mas o lance é o seguinte, a gente pode discordar, porque isso aqui a gente vai concordar tudo. A gente pode discordar, por exemplo, na maneira como a gente vai fazer para resolver isso. Eu acho que um dos problemas que a gente tem, acho que o maior problema que a gente tem não é nem macro, ele é microeconômico. E aí a gente vai cair num assunto que você quer falar, que é o 13º. Eu acho que um dos problemas do Brasil tá no espírito como a gente trata nossas leis trabalhistas e a gente tratar o trabalhador como idiota com esse negócio do 13º. Eu até devolveria a pergunta para você falando o seguinte, você acha que 13º é um salário... Já fazendo a última nossa, então. Não, isso acho que é tréplica, sei lá. Manda bala. A minha pergunta é simples, cara. Entendi. E não é lacração, eu tô falando de boa com você. Você acha que 13º é um salário a mais? Sim. E não é eu que falo, né? Não é um salário a mais. Não sou eu que falo. Então, vamos lá. Passa pra ele aqui. O 13º seria um 12avos, como afirmado pelo próprio Arthur Duval, se o salário mínimo fosse criado na mesma época em que foi criado o 13º. O 13º ele é criado 20 e poucos anos depois, 20 anos depois. Sim. Então o que acontece? Imagina hoje, nós temos o 13º salário. Imagina hoje sendo criado um 14º salário. Seria um 12avo sendo retirado do nosso salário? Não. Não tem sentido. Seria um 14º salário de fato. Assim também foi naquela época, né? Que foi no período militar, que eles criaram também o fundo de garantia, porque eles substituíram uma lei, que é a lei de estabilidade para quem tinha carteira assinada por mais de 10 anos, né? Não sei se você sabe. Você sabe disso? Sim, claro. O período militar 1976. criou... Não, 66. 76. O fundo de garantia foi 76, 66. Tá. Eu acho que foi 76. Eu acho que foi 66, mas enfim. Não, mas tudo bem, isso é besteira. O que acontece? O fundo de garantia, quando foi criado, foi para substituir uma garantia que o trabalhador CLT tinha de 10 anos de trabalho. Ele tinha uma estabilidade, ele não podia mais ser mandado embora. Ele virava tipo um funcionário público de carreira. Aí o período militar acabou com essa lei e criou o fundo de garantia, dando 40%. O problema é o seguinte, cara. Eu vejo em alguns debates vocês batendo muito na questão da CLT. Só que, se você for olhar, o funcionário custa R$ 1.621 para a empresa, mas eu gasto R$ 3.000 com ele. Esses R$ 3.000, se você for ver, quase que tudo vai para o funcionário. 13º vai para o funcionário? Vai para o funcionário. Fundo de garantia vai para o funcionário? Vai para o funcionário, numa conta da Caixa que é especial. 40% sobre multa vai para o funcionário. Férias vai para o funcionário. Então, assim, tudo vai para o funcionário.